bom dia, eu sou a professora Márcia Helena e eu estou aqui de volta no nosso canal Márcia Helena Consultora e hoje para conversar com vocês sobre mecanismos avaliativos na série chamada Você Pergunta, MH Responde. Então, nós iremos responder a 5 perguntas sobre mecanismos avaliativos, tanto na educação infantil como para o ensino fundamental. Fundamental, séries iniciais e séries finais, ou seja, do 1º ao 9º ano. Primeiro, eu gostaria de explicar, de relembrar para vocês o que nós chamamos, ou o que a BNCC chama de mecanismos avaliativos. São todos os processos que você aplica na sua turma, com o seu aluno, individualmente ou coletivamente, que servirá para você avaliar tanto o aluno na questão da aprendizagem, dos conceitos, das habilidades, das competências, como também você avaliar o seu trabalho, a sua aula, as suas estratégias. Pois então, vamos lá. Vamos começar com a educação infantil, que veio a seguinte pergunta. Educação infantil aplica provas para os alunos? De jeito nenhum. Na BNCC, e aqui eu abro um parêntese, todas as nossas observações, colocações são focadas nos documentos, LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais e mais recentemente a BNCC. A BNCC é o nosso livro de cabeceira, portanto, tudo será respondido com base na BNCC, que não invalida os outros 2 documentos que eu citei agora há pouco. Muito bem. A BNCC, ela afirma que todo o trabalho da educação infantil, ou seja, para as crianças na educação infantil, deverão ser através de múltiplas interações e muitas brincadeiras. E que as avaliações, ou seja, o processo avaliativo que o professor está fazendo, aplicando, deve ser cotidianamente a partir de observações. Por que alguém perguntaria se a gente aplica provas na educação infantil? Acredito que, de acordo com a nossa experiência, muitas escolas na educação infantil surgiram antes da legalização, antes da documentação. E essas escolas copiaram o modelo aplicado no ensino fundamental, que são provas, boletins, fichas avaliativas. A gente ainda encontra escolas aplicando provas e entregando boletins aos pais. Mas isso é um modelo errado para a educação infantil. Nunca em nenhum documento sobre educação para o Brasil fez referências a provas, avaliações e boletins na educação infantil. Então, professor, professora, respondendo à sua pergunta, não se aplica provas. As avaliações são cotidianas, são constantes, a partir de observações suas, da equipe, e eu sugiro que você tenha um caderno onde você anote essas observações para que mais tarde você construa o relatório individual descritivo. Um abraço para você, professora. Vamos à segunda pergunta. É preciso mudar o estilo, o modelo de provas que era ou que é produzido para o ensino fundamental, as provas parciais e as provas globais, ou também chamadas de provas mensais e bimestrais? Acredito que sim, mas depende muito da escola, depende muito do professor. Vamos de novo para a BNCC. A BNCC, ela fala sobre habilidades e competências. Ela diz que o professor deve criar oportunidades para
desenvolver determinadas habilidades e tornar o aluno competente para executar algo. As habilidades, elas são específicas para cada componente curricular, mas também temos as habilidades por área, por exemplo, a área das linguagens, a área da matemática, a área das ciências da natureza, a área das ciências humanas e do ensino religioso até o 9º ano, do 1º ao 9º. E aí nós temos, inclusive, também as 10 competências socioemocionais, as gerais. Então, você, professor e professora, ao elaborar suas provas, elas devem estar focadas para você perceber, avaliar, descobrir se aqueles alunos conseguiram desenvolver aquelas habilidades. Mas que habilidades são essas? Bom, aí você precisa pesquisar, estudar na BNCC quais são as habilidades próprias da tua área de ensino e do teu componente curricular. Boa sorte na elaboração das suas avaliações. Um grande abraço. Vamos para a próxima questão, ou a próxima pergunta. Quais habilidades devemos avaliar nas nossas provas? Como eu estava dizendo, respondendo a pergunta anterior, depende do conteúdo, depende da série, depende da área, claro, depende do componente curricular. Ou seja, lembrando a você que componente curricular é o que nós chamávamos de disciplina, de matéria. Quais são essas habilidades? Por exemplo, descrever, justificar, elaborar, resumir, argumentar, propor soluções, mas isso depende do que você está trabalhando. Mais uma vez eu digo, volte para a BNCC, busque na BNCC os códigos alfanuméricos, elabore o teu plano de aula focado nessas habilidades para que você possa cobrá-las ou avaliá-las nas suas provas. Vamos à próxima pergunta. A BNCC orienta para como fazer as nossas avaliações? Pergunta de um professor do ensino fundamental. Com certeza orienta. Ela não orienta diretamente, como assim? Olha, sua prova deve ser desta maneira ou dessa. Não, mas ela fala sim, muito claramente sobre os mecanismos avaliativos. E ela diz, inclusive, que esses mecanismos avaliativos devem ser variados. Não podem ser apenas provas escritas, desculpe, ou descritivas. Você, professor, professora, deve lançar mão de múltiplos mecanismos avaliativos para que você dê oportunidade a vários tipos de alunos, de pessoas, e também a cada habilidade e competência que aquele aluno traz. Então, você deve oportunizar a todos. Portanto, quando você for avaliar a tua turma ao longo do bimestre, porque você fecha a avaliação na maioria das escolas em bimestre, mas existem escolas que é trimestre, então você deve planejar, além dos conteúdos, os mecanismos avaliativos. E sim, a BNCC se orienta para esses tipos de mecanismos avaliativos. Vamos à quinta pergunta. Quais devem ser os tipos de provas? Pronto. Complementando a pergunta anterior, vamos lá. Eu sou professora de biologia, né? Eu lecionei biologia por mais de 30 anos. Então, o que interessava a mim, enquanto educadora? Eu primeiro tinha que pensar quais os objetivos das minhas aulas. E eu sempre tive muito claro, assim como está na BNCC, mas antes, nos PCNs, nas diretrizes, os PCNs deixavam muito claro para todos nós que era preparar para a vida, preparar para o trabalho. E a BNCC continua com isso.
trazer para o aluno a competência para ele ter uma vida feliz e plena. E isso começa a ser preparado na educação infantil. Portanto, quando eu ensinava biologia, eu tinha que ensinar os conteúdos referentes à ecologia, à botânica, à zoologia, à genética e assim por diante. Mas eu tinha que encontrar estratégias que conectasse esses conteúdos à vida do aluno, à realidade do aluno. Por que aprender genética? Por que aprender botânica? Eu tenho que memorizar esses nomes tão difíceis, nomes científicos. Então eu encontrava uma forma de facilitar isso, mas também de mostrar para o aluno que aquilo está no seu cotidiano. Por exemplo, introdução à bioquímica, você aprender aquelas moléculas que aparentemente são muito difíceis, principalmente para um aluno de 8º e 9º ano, mas quando eu levava para a questão nutricional, quando eu levava para a questão de academia, né? A adolescente gosta de academia, gosta de fazer algum esporte, então eu conectava com a realidade dele e ele se interessava em aprender esse conteúdo. Muito bem, então eu tornava o aluno habilidoso e competente naquele conteúdo, porque ele entendia o porquê de aprender aquilo. E aí, voltando à pergunta que a professora me fez, quais os tipos de avaliações? Bom, eu gostava muito de fazer projetos onde eles aplicavam o conhecimento que haviam discutido conosco na sala de aula. Então, eu fazia várias exposições na quadra da escola, várias ao longo do ano, dependendo do conteúdo que estava sendo trabalhado. E eu ainda abria para o público. Então, além do aluno estar treinando o conteúdo, precisando explicar o conteúdo, o aluno via que aquilo ajudava o outro, que aquele conteúdo ia para a vida de outras pessoas. Então, um dos mecanismos avaliativos é a elaboração de trabalhos em equipe, que o trabalho em equipe desenvolve diversas habilidades. O trabalho em equipe focado no cotidiano, focado na necessidade da comunidade. Eu fazia trabalhos de apresentação usando telas, aí vem a utilização de telas no sentido benéfico. Eu fazia trabalhos escritos, pesquisados individualmente e coletivamente. Fazia visitas a instituições que necessitavam daqueles conteúdos e fazia as provas escritas. E na prova, que é o mecanismo formal, né? Onde o aluno é avaliado, ele tem que escrever. A minha prova, ela tinha questões de nível alto, médio e baixo. Por quê? Porque eu tinha que contemplar os meus tipos diversos de alunos. A minha prova também tinha questões dissertativas e questões de múltipla escolha, questões de correlacionar. Mas fique muito atento ou atenta, professor ou professora. Cada questão deve, pelo menos, contemplar uma habilidade diferente. Como eu disse a você antes, relacionar, correlacionar, descrever, resumir, interpretar, justificar, propor soluções, entre tantas outras habilidades. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês sobre mecanismos avaliativos. E hoje, como a BNCC fala sobre preparar para a vida, preparar para o trabalho, cidadania, responsabilidade, autocuidado, autogestão, cooperação, empatia, é muito importante que você, educador, nas suas aulas, coloque todas essas competências em situações cotidianas e elas deverão estar nas tuas avaliações, sejam elas orais ou escritas, sejam elas individuais
ou coletivas, sejam elas dentro da sala de aula ou em outro espaço da escola. Espero ter ajudado. Aqui é a professora Márcia Helena, no canal no YouTube MH Responde, para você que nos perguntou. Um grande abraço, tudo de bom, obrigada.